que é racismo estrutural? Quais justificativas temos para afirmar tal coisa? Não afirmar tal coisa significa negar o racismo? Vem comigo que eu vou te explicar isso direitinho. Considere as seguintes citações. No Brasil, também virou moda nos últimos tempos falar de racismo estrutural como uma espécie de palavra-chave que supostamente abriria todas as portas do segredo do racismo. Encontramos aqui a velha estratégia. Quando não sabemos muito sobre algum assunto, mas queremos passar aos outros a impressão de que sabemos muito, basta usar o adjetivo estrutural. Não é nenhuma estrutura que faz funcionar os mecanismos de discriminação. Sem dúvida alguma, essa palavra tem forte apelo político no ativismo afro, mas o estrutural não explica a complexidade do arraigado no sentimento racista. As duas citações pertencem respectivamente a Gessé Souza em seu livro Como o Racismo Criou o Brasil e Muniz Sodré em seu livro O Fascismo da Cor. Esses dois grandes intelectuais brasileiros são intelectuais de esquerda e eu fiquei muito feliz de saber que eles também criticaram o conceito de racismo estrutural, como eu fiz lá em 2018 num artigo meu chamado Estupidez Estrutural, antes mesmo de o livro sair. Eu assisti a um vídeo do professor Silvio Almeida no canal da editora Boitempo, em que ele falava sobre racismo estrutural, e fiz uma análise daquele vídeo num artigo meu, mesmo antes de sair o livro propriamente dito Racismo Estrutural. O livro saiu em 2019 e quando eu o tive em mãos, eu li o livro e tive um grande estranhamento com a questão do conceito de racismo estrutural e propriamente com seus conceitos preliminares de estrutura e também de racismo. Segundo o livro de Silvio Almeida, o racismo tem três dimensões. Uma dimensão que é individual, uma dimensão que é institucional e uma dimensão que é estrutural. O problema é que o livro de Silvio Almeida, como diz o Gessé Souza, não define os conceitos de estrutura, por exemplo, o que causa um certo estranhamento num livro que se pretende explicar o conceito de racismo estrutural. O Gessé Souza então disse no seu livro, e eu também disse isso no meu artigo, que afirmar que o racismo é estrutural, no contexto em que o Silvio Almeida afirma, significa dizer uma falácia lógica, uma petição de princípio. E o que é uma petição de princípio? É dizer que algo é verdadeiro meramente porque você postula isso, porque você afirma isso, mas sem explicar por que você está afirmando isso. Então, o racismo é estrutural por quê? Porque ele é estrutural, porque ele se confirma na sociedade de acordo com pressupostos que não são apresentados no livro. Em 2020, no programa Roda Viva, em que o Silvio Almeida foi entrevistado e eu tive a felicidade de ser um dos entrevistadores, programa esse em que fui massacrado nas redes sociais pela militância negra de esquerda que não aceita ideias divergentes. E na ocasião eu disse ao professor Silvio Almeida da dificuldade de compreensão do seu livro, pois trata-se de um livro acadêmico. E eu estranhava que muitas pessoas estavam falando sobre racismo estrutural, muitas pessoas estavam afirmando que o racismo no Brasil é estrutural, mas nenhuma pessoa se dava o trabalho de explicar por que o Brasil é estrutural. Quando muito, faziam afirmações no seguinte sentido, de explicar o racismo estrutural pela condição socioeconômica ou pelas estatísticas brasileiras, dizendo, não temos negros nas grandes instâncias de poder, não temos negros nas grandes escalas econômicas, temos mais negros na cadeia, as mulheres negras são aquelas que ganham menos do que o homem negro, que ganha menos que o homem branco, que ganha menos que a mulher branca. Então, quer dizer, todas essas informações estatísticas são usadas para provar que o racismo no Brasil é estrutural. Mas será que é isso mesmo? O fato é que todas essas condições, elas são multifatoriais. Isso não significa que o racismo não seja um problema e que o racismo não seja um problema dentro de uma equação que causa todos esses resultados que eu acabei de citar aqui. O problema é que o racismo não é o único fator, ou pelo menos não deve ser considerado a priori como o único fator. É preciso que se explique por que ele deve ser considerado, se não o único fator, o fator predominante. Quando a gente não encontra no livro uma definição clara do que sejam as estruturas sociais, econômicas, políticas
e jurídicas, as quais o Silvio Almeida diz que o racismo está entranhado e que extrapola para além do racismo individual e institucional, fica difícil definir o que é racismo e o que ele pode causar na sociedade, e se esses pressupostos que a gente aplica à interpretação da realidade são suficientes. E esse é o principal problema do livro de Silvio Almeida. O livro não define os conceitos principais a respeito de sua teoria social, porque na verdade é disso que se trata. O livro de Silvio Almeida é uma teoria social, é uma teoria sofisticada, é uma teoria profunda, é uma teoria bem elencada de acordo com os argumentos que ele levanta em seu livro, mas ele define pouco, e quando ele define pouco, ele deixa o leitor experimentado sem compreender de onde que ele está partindo e onde ele está querendo chegar. A partir de então, ou você aceita a petição de princípio de afirmar que o racismo é estrutural, sem se dar o trabalho de explicar por que o racismo é estrutural, porque é isso que ele faz, ele sai fazendo várias análises do racismo estrutural, mas ele deixa para trás as definições de por quê, o que é uma estrutura, por que ela se organiza desse modo e por que o racismo está tão entranhado a ponto de extrapolar a condição individual. Ou você passa a questionar página a página o livro, tentando encontrar as conexões lógicas que fariam a teoria fazer sentido do ponto de vista da argumentação toda, e você fica parado tentando entender por que é que aquele ponto não se conecta com esse. Uma teoria social é uma interpretação da realidade, e não a realidade mesma. Ela pode ser aceita, mas ela pode também ser contestada, ela pode ser criticada, como, por exemplo, o conceito de democracia racial. Democracia racial é um conceito atribuído ao Gilberto Freire e ao seu livro Casa Grande Senzala, sobretudo por conta de sua teoria sobre a mestiçagem no Brasil. Então criou-se a ideia de que o Freire afirmava que o Brasil vivia numa boa relação entre negros e brancos de todos os pontos de vista possíveis. O problema é que o Freire nunca disse isso. Quando ele foi obrigado a afirmá-lo, ele disse: olha, nós vivemos aqui um tipo de democracia racial, por exemplo, melhor que os Estados Unidos. E ele estava falando isso quando ainda existiam nos Estados Unidos, por exemplo, leis de segregação. Ou seja, o conceito de democracia racial, que foi criado pelos críticos de Freire, é, ao mesmo tempo, não aceita por aqueles que o criaram. O Freire, que não criou o conceito, teve de assumi-lo e defendê-lo em certo sentido. Ou seja, uma teoria social está aí para ser criticada e testada. Uma outra teoria social que pode ser criticada e foi criticada e é ainda hoje é o homem cordial, que pertence ao Sérgio Buarque de Holanda. Então, apesar do senso comum achar que homem cordial é um homem bom, é o brasileiro como um homem que recebe as pessoas bem, que é alguém que é alegre, que é extrovertido, não é bem isso que o Sérgio Buarque quis dizer. O que ele diz, na verdade, é que cordial tem o sentido de cordes, de coração. Então, o brasileiro não é que ele é um ser cordato, ele é um ser receptivo, na verdade, ele age muito por impulso. Então, essas duas teorias sociais, elas podem muito bem ser criticadas como são, foram e serão ao longo dos tempos. O mesmo deveria acontecer com racismo estrutural. O problema é que todo mundo passou a aceitar o conceito, acho que sobretudo por conta dos eventos que aconteceram com o George Floyd, todas aquelas marchas e aqueles protestos que aconteceram em 2020, a teoria acabou ganhando impulso e hoje todo mundo diz que o racismo é estrutural, sem ao menos se dar o trabalho de explicar o porquê. Mas o fato é que é possível criticar o conceito de racismo estrutural sem que você negue o racismo. O Gessé Souza, por exemplo, e o Muniz Sodré mais concordam com o Silvio Almeida do que discordam. Então eu discordo dos três, mas é bom vê-los criticando um conceito que para eles está mal fundamentado, e é disso que se trata. Eles concordam com a ideia do termo, o Muniz Sodré aceita o termo, o Gessé Souza não aceita o termo porque ele diz que o termo não é definido. No entanto, criticá-lo, colocá-lo a teste dentro dos seus pares acadêmicos, dentro da academia ou mesmo fora, não deveria ser um problema para quem quer ver o racismo ser enfrentado de maneira clara e objetiva.
Portanto, não é errado criticar o conceito de racismo estrutural, desde que você apresente um outro conceito que faça às vezes daquilo que ele tenta explicar. Eu, por exemplo, utilizo o conceito de cultura de subalternização do negro. O que seria isso? Misturado ao racismo propriamente dito, que para mim é sempre consciente e sempre de pessoa para pessoa, para mim não existe racismo entranhado em instituições ou mesmo em estruturas, você pode atrelar a isso outros problemas que também fazem parte da formação do Brasil. O que eu digo é o seguinte: criou-se no Brasil a ideia do negro como subalterno. Então, por conta do legado da escravidão, por conta de todos os problemas e todas as teorizações eugenistas que ocorreram a partir da República, foi se criando uma ideia de que o negro é sempre o subalterno. Não é à toa que quando a gente entra num lugar, por exemplo, que é um lugar mais chique, e nós vemos uma pessoa negra lá dentro, a gente fica tentando descobrir quem é essa pessoa, fica tentando descobrir se ele é um jogador de futebol, se ele é um artista. Você dificilmente aceita aquela pessoa ali, mesmo que não seja por mal. Às vezes a gente faz isso sem perceber. Ou você entra num shopping, precisa de uma informação, vê um homem negro de terno preto, camisa branca e gravata preta, e tem uma tendência de você perguntá-lo, né, onde que fica o local onde você precisa ir, né? Ou você entrar num estacionamento com o seu carro e entregar a chave para o primeiro negro que você encontra na sua frente, achando que ele é um manobrista. Essas coisas acontecem o tempo todo no Brasil. Porque o fato é, nós temos uma estratificação social muito severa, nós temos mais negros ou muito mais negros em condição de pobreza, então a pobreza tem cor no Brasil, mas esse problema da pobreza ter cor, ele, como eu disse, para mim é multifatorial. Dentre eles, o racismo é um problema. E outros podem ser atrelados a isso, por exemplo, como as decisões econômicas que foram tomadas no Brasil desde sempre. Então, todas as decisões econômicas que os governos tomam no Brasil levam ao empobrecimento ou dificultam a ascensão social daqueles que são mais pobres. Então, a gente continua vendo as pessoas negras em situação de pobreza, consequentemente de subalternidade, e fica muito complicado enxergá-los em outras posições. Então, para mim, o que é preciso fazer para mudar isso? É preciso ter educação, é preciso ter cultura, é preciso que as pessoas enxerguem as pessoas negras como possíveis, capazes e, de fato, por estarem nesses lugares, ainda que em menor quantidade, mas que precisam ser normalizadas nesses lugares de destaque, e a gente vai mudando aos poucos aquilo que eu chamo de imaginação moral do brasileiro. Na verdade, o que o conceito de racismo estrutural deseja é alterar as estruturas. E alterar as estruturas, como disse o grande professor Alisson Mascaro, que foi professor do Silvio Almeida, em entrevista no seu canal do YouTube, no canal do Silvio Almeida, o problema do racismo estrutural só poderá ser resolvido com revolução. Eu discordo disso. Para mim, a educação é a chave da mudança. Então, o racismo não é estrutural. Racismo estrutural é uma teoria social que pode ser criticada e substituída conforme nós formos vendo as coisas que fazem mais sentido para o contexto brasileiro. É isso. Um abraço a todos e até mais.